Santo Antônio nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 15 de agosto de 1195, em uma família nobre e respeitada. Seu nome de batismo era Fernando de Bulhões e Taveira Azevedo. Desde cedo recebeu uma educação sólida, tanto cultural quanto religiosa. Apesar de crescer em um lar com condições favoráveis, rodeado de riqueza e privilégios, Fernando não se deixava encantar pelo luxo. Enquanto muitos jovens de sua idade buscavam festas e glórias mundanas, ele demonstrava um coração sensível para as coisas de Deus. Gostava de frequentar a igreja próxima de sua casa, onde passava longos momentos em silêncio e oração. Sua família esperava que ele seguisse uma carreira que trouxesse prestígio, talvez na política ou nas armas, como era comum entre nobres da época. Mas dentro dele havia uma inquietação, uma busca por algo maior, que não poderia ser saciada apenas com títulos ou riquezas. Ainda adolescente, Fernando tomou uma decisão que mudaria sua vida. Ingressou no mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa, onde começou sua formação religiosa junto aos cônegos regulares de Santo Agostinho. Ali, mergulhou no estudo das Escrituras e na vida de oração. Esse foi o primeiro passo de uma longa caminhada de fé que o levaria a ser reconhecido como um dos maiores pregadores da igreja. O jovem Fernando logo percebeu que a vida no mosteiro era exigente. O silêncio, a disciplina e o estudo profundo da palavra moldavam sua alma. Enquanto outros talvez se cansassem da rotina, ele encontrava ali alimento para sua fé e sede por Deus. Depois de algum tempo em Lisboa, foi transferido para o mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, que era um dos grandes centros de espiritualidade e estudo da época. Ali, mergulhou ainda mais na teologia e se destacou por sua inteligência, memória e dedicação. Mas não foi apenas o estudo que marcou este período. Fernando começou a sentir um forte chamado interior. Queria não só aprender sobre Deus, mas entregar-se completamente a Ele. Esse chamado se tornou ainda mais forte quando, em Coimbra, chegaram as relíquias de 5 frades franciscanos que haviam sido martirizados no Marrocos. Eles haviam dado a vida pela fé, pregando o evangelho em terras hostis. Quando Fernando viu aqueles mártires, seu coração se inflamou. Pensou consigo: se eles deram tudo por Cristo, também eu devo fazer o mesmo. Foi então que tomou uma decisão radical. Pediu autorização para deixar os cônegos de Santo Agostinho e ingressar na jovem e pobre Ordem dos Frades Menores, fundada por São Francisco de Assis. Ao receber o hábito franciscano, mudou seu nome para Antônio, em homenagem a Santo Antão, eremita do deserto. Naquele momento, sua vida tomou um novo rumo. Antônio não queria mais apenas estudar ou viver recolhido. Ele desejava anunciar o evangelho e, se necessário, entregar sua própria vida como mártir que tanto o inspiraram. Após vestir o hábito franciscano, Antônio sentiu que seu coração ardia de desejo por viver o evangelho em sua forma mais radical. Sua meta era clara: partir em missão para terras distantes, onde poderia anunciar Cristo e, se fosse necessário, derramar seu sangue como os mártires que tanto o inspiraram. Com essa determinação, foi enviado ao Marrocos, na esperança de levar a palavra de Deus aos muçulmanos. Porém, ao chegar em solo africano, deparou-se com uma realidade dura e inesperada. Caiu gravemente doente. A febre e a fraqueza o impediram de realizar qualquer trabalho missionário. Antônio, que havia sonhado com o martírio, viu-se confinado pela enfermidade. O que parecia uma derrota começou a moldar sua humildade. Muitas vezes questionava em oração: Senhor, por que me trouxeste até aqui se não posso servir-te como desejava? Diante da doença e sem condições de continuar, decidiu retornar para Portugal. Mas durante a viagem de volta, uma forte tempestade desviou o navio e ele acabou desembarcando na Sicília, na Itália. Ali, debilitado e sem rumo, buscou refúgio entre os irmãos franciscanos. Para Antônio, aquele tempo foi uma grande provação. Seus planos de ser missionário e mártir pareciam frustrados. Mas, na verdade, Deus estava conduzindo sua história para algo ainda maior. Ele ainda não sabia, mas em breve teria seu dom descoberto,
e seria chamado a uma missão que transformaria milhares de vidas. Depois de se recuperar na Sicília, Antônio foi enviado para viver em uma pequena comunidade franciscana na região de Assis. Ali, sua vida era simples e escondida. Ajudava nos serviços do mosteiro, buscava viver em silêncio e dedicava-se à oração. Ele não buscava destaque, apenas desejava ser fiel a Deus no cotidiano. Foi em 1221, durante um grande encontro da ordem em Assis, conhecido como o Capítulo das Esteiras, que algo surpreendente aconteceu. Vários frades se reuniram com São Francisco para momentos de oração e partilha. Entre eles estava Antônio, quase anônimo, sem que ninguém soubesse do vasto conhecimento bíblico que possuía. Algum tempo depois, em uma ordinação, aconteceu um imprevisto. Não havia pregador designado para a cerimônia. Os superiores, sem saber a quem recorrer, pediram a Antônio que falasse algumas palavras. A princípio ele resistiu, mas, obediente, aceitou. Quando começou a pregar, sua voz suave se transformou em força. Com clareza e profundidade, explicou as Escrituras de tal forma que todos ficaram impressionados. Não era apenas erudição. Suas palavras vinham de um coração que vivia aquilo que anunciava. Os frades e superiores se deram conta de que ali estava um verdadeiro pregador. A partir daquele dia, sua vida mudou. Foi enviado para ensinar teologia a outros frades e principalmente para pregar ao povo simples. Antônio percorria cidades e vilarejos, levando mensagens de conversão, esperança e fé. Multidões se reuniam para ouvi-lo. Pessoas que antes estavam afastadas da igreja se reconciliavam com Deus ao escutar sua pregação. Estava revelado o dom que Deus havia reservado para ele, ser a voz que tocaria corações e despertaria a fé em milhares de pessoas. Com sua vocação de pregador revelada, Antônio passou a viajar intensamente por várias regiões da Itália e da França. Onde quer que fosse, multidões se reuniam para escutá-lo. Igrejas não eram suficientes para conter tanta gente e muitas vezes precisava pregar em praças ou campos abertos. Seus sermões não eram apenas belos discursos. Ele falava com autoridade, clareza e profundidade bíblica, mas, acima de tudo, com simplicidade. Tocava o coração dos humildes e, ao mesmo tempo, desafiava os poderosos. Pregava contra a avareza, contra a injustiça e contra o orgulho que afastava as pessoas de Deus. Foi nesse período que começaram também os milagres atribuídos à sua intercessão. Há relatos de enfermos que recuperaram a saúde após suas pregações, de pecadores que se converteram profundamente e até de situações extraordinárias, como o famoso episódio em que, ao ser desprezado pelos homens, pregou aos peixes e os animais, segundo a tradição, ergueram a cabeça para ouvi-lo em silêncio. Antônio se tornou conhecido como o martelo dos hereges, porque defendia com firmeza a fé católica em tempos de muitas divisões e confusões doutrinárias. Mas, ao mesmo tempo, era amado pelo povo simples, que o via como um verdadeiro pastor de almas, alguém que caminhava com eles em suas dores e necessidades. Apesar de sua fama crescente, permanecia humilde, vestia-se como um frade comum, comia pouco, rezava muito e dedicava cada palavra e gesto a Cristo. Para ele, a pregação não era busca de aplauso, mas um chamado para conduzir almas a Deus. Foi nesse período que ocorreriam alguns dos milagres mais marcantes de sua vida, que revelariam de forma ainda mais clara a presença de Deus em sua missão. Entre os muitos milagres atribuídos a Santo Antônio, um dos mais impressionantes aconteceu em uma cidade da Itália, quando ele enfrentava a resistência de um homem que não acreditava na presença real de Cristo na Eucaristia. Esse homem, descrito como rico e orgulhoso, desafiou Antônio publicamente. Disse que só acreditaria se sua própria mula, após passar dias sem comer, escolhesse ajoelhar-se diante da hóstia consagrada em vez de correr para o alimento. Antônio aceitou o desafio, não para provar sua própria grandeza, mas para que a verdade da fé fosse manifesta. Durante 3 dias, o animal foi privado de comida. O povo se reuniu em grande expectativa, e até os adversários aguardavam para ver o resultado. No momento marcado, trouxeram a mula faminta à praça. De um lado, o dono colocou feno fresco. Do outro, Antônio ergueu o ostensório com a Eucaristia. O silêncio tomou conta do lugar.
Então, num gesto inesperado, a mula ignorou o alimento e lentamente dobrou seus joelhos diante do Santíssimo Sacramento. Permaneceu ajoelhada, como em adoração diante da presença de Cristo. O povo se emocionou, muitos choraram e se converteram. O homem orgulhoso, envergonhado, caiu em si e reconheceu a verdade que antes negava. Esse episódio ficou marcado na história como o milagre da mula ajoelhada, uma prova visível da fé de Santo Antônio e da força da Eucaristia. Mais do que convencer intelectos, aquele sinal tocou corações, mostrando que até a criação reconhece seu Criador. Após anos de intensa pregação, viagens e milagres, Antônio começou a sentir o peso da saúde frágil. Seu corpo já não acompanhava a mesma força de sua alma. Mesmo assim, continuava a se dedicar ao povo, pregando sempre que tinha forças. Em seus últimos meses de vida, Antônio buscava ainda mais o recolhimento e a oração. Foi nesse tempo que aconteceu um dos episódios mais belos e misteriosos de sua história, a visão do menino Jesus. Enquanto estava hospedado em uma pequena cela de oração, certa noite foi envolvido por uma luz intensa. Ali, diante de seus olhos, apareceu o próprio Cristo na forma de uma criança. Antônio, tomado de ternura e reverência, acolheu o menino em seus braços. Essa experiência marcou profundamente sua alma, reforçando seu amor por Deus encarnado e sua missão de anunciar a fé com simplicidade e humildade. No dia 13 de junho de 1231, em Arcela, nos arredores de Pádua, Antônio partiu para a eternidade com apenas 36 anos de idade. Sua morte foi recebida com grande comoção pelo povo, que já o reconhecia como santo em vida. Menos de um ano depois, em 1232, o Papa Gregório IX o declarou oficialmente santo, em um dos processos de canonização mais rápidos da história da Igreja. Desde então, Santo Antônio de Pádua, também chamado de Santo Antônio de Lisboa, tornou-se um dos santos mais populares e amados no mundo inteiro. Seus sermões, sua vida de entrega e seus milagres continuam inspirando milhões de fiéis até hoje. Ele é lembrado como o doutor evangélico, o pregador incansável e o intercessor dos pobres e aflitos. A vida de Santo Antônio nos mostra que o verdadeiro chamado de Deus nem sempre segue os caminhos que imaginamos. Ele sonhava com um martírio na África, mas Deus o conduziu a um púlpito, onde milhares ouviram sua voz e se converteram. Quis viver escondido, mas sua humildade o revelou como um grande pregador. Desejou entregar-se em silêncio, mas Deus o fez sinal vivo de milagres que até hoje fortalecem a fé. Sua história nos lembra que, quando colocamos nossa vida nas mãos do Senhor, até mesmo as frustrações se tornam degraus para o propósito divino. Antônio não foi grande porque buscou grandeza, ele foi grande porque se fez pequeno, e assim Deus o exaltou. O milagre da mula ajoelhada diante da Eucaristia é mais do que uma lembrança do passado. É um convite para nós, hoje, reconhecermos a presença real de Cristo em nossa vida. Assim como aquele animal se dobrou diante do Senhor, também nós somos chamados a dobrar o coração diante dele. Que a fé, a humildade e a coragem de Santo Antônio inspirem sua vida. Que nos momentos de dúvida ou fraqueza, você se recorde que Deus tem um caminho preparado, mesmo quando não entendemos. E que ao lembrar desse santo pregador, você também seja fortalecido em sua fé, acreditando que o mesmo Deus que agiu na vida dele continua vivo, presente e operando milagres ainda hoje. Assim como Santo Antônio entregou sua vida a Deus, entregue também o seu coração neste momento. Peça a intercessão dele para fortalecer sua fé e abrir novos caminhos na sua vida. Se esta mensagem tocou você, deixe seu like, escreva nos comentários a graça que você deseja alcançar e inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que alimentam sua fé. Compartilhe este vídeo com quem você ama e espalhe a esperança.